18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, Acaerte, pensando grande em novos tempos. O maior evento da radiodifusão do sul do país. Patrocínio Fiesc, Celesc, Casan, SC Gás, BRDE, OSESC, Fecomércio, Sebrae e Cicobi. Apoio CREA. Realização Acaerte. Sem mais demora, vamos chamar a primeira palestra, que é um oferecimento da Fiesc. Convidamos ao palco o economista da Fiesc, Pablo Bittencourt, para coordenar os trabalhos. Bom dia, Pablo, fique bem à vontade. E vamos receber agora o nosso palestrante, Caio Menegali, economista-chefe da XP Investimentos, para falar sobre Perspectivas Brasil. Eu passo a palavra ao economista Pablo Bittencourt e informo, ao nosso convidado que pode optar entre fazer a apresentação na mesa ou aqui no púlpito, como preferir. Obrigada e bom trabalho. Obrigado. Está funcionando. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no Congresso da Acaerte, nessa palestra junto com o Caio, que vai nos brindar com, pelo que eu entendi, excelentes perspectivas, uma mudança de perspectivas sobre o que deve vir para a economia do Brasil em relação ao que a gente tinha no passado. O Caio é um economista especialista, estou te chamando de Caio, assim, acho que não tem problema nessa informalidade. E assim, eu acho que vale muito a pena a gente ficar muito atento, porque há indicadores, de fato, me parece, pelo menos indicadores, que revelam esse caminho mais promissor e talvez o início de um ciclo econômico que nos conduz a uma situação melhor do que vínhamos assistindo e que tínhamos expectativas. Então, Caio, eu não vou ficar fazendo grandes delongas aqui, você é a estrela principal, espero que a gente tenha, de fato, boas notícias, tá? Passo a palavra, então, para ti, esperando as melhores notícias. Obrigado, Paulo, pela introdução. Bom dia a todos, é um super prazer estar aqui com vocês nessa manhã tão linda aqui em Florianópolis. Queria agradecer de novo, em nome da XP, o convite para poder estar participando aqui do Congresso da Acaerte. E espero, de fato, dar notícias mais alvissareiras. O mundo está passando por uma situação bastante complicada, bastante complexa, não só a tentativa de saída da pandemia, como os efeitos da guerra que começou nesse ano lá na Ucrânia. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, e depois eu tento trazer essas implicações do cenário internacional aqui para o Brasil, e como isso impacta as nossas projeções, as perspectivas da economia brasileira, que, como o Pablo falou, está surpreendendo. O começo do ano, não sei se está muito alto aqui, eu estou ouvindo um eco, não sei se está alto para as pessoas. Se estiver bom para vocês aí, está tranquilo. Então, ótimo, vamos lá. No começo do ano, algumas casas chegaram a projetar PIB negativo, nós mesmos projetamos PIB zero de crescimento para o Brasil esse ano, e já estamos ali acima de 1,5% de perspectivas. Os dados no primeiro trimestre foram melhores do que o esperado. O Brasil está se saindo relativamente bem nesse cenário, mas que é desafiador. Então, a minha ideia aqui é falar um pouquinho do cenário internacional, depois falar de Brasil. Naturalmente, como vocês sabem, esse é um ano que ainda tem eleições no segundo semestre. Eleições normalmente trazem uma certa volatilidade, trazem uma certa incerteza. Isso a gente vai tentar colocar aqui no cenário também. E aí, no final, a gente fala um pouco de projeções e bate papo aqui sobre os pontos mais relevantes. Eu trouxe uma apresentação aqui, não quero incomodar vocês com muitos números, muitos slides, mas tem alguns gráficos aqui que eu acho que podem ilustrar bem esse cenário que nós estamos passando. Primeiro, eu gosto de começar minhas apresentações com este gráfico. O que mostra esse gráfico aqui?
Esse gráfico ele mostra um índice de preços de commodities. Commodities são matérias-primas, né? Petróleo, gás natural, carvão, grãos, algodão, metais, né? E a agência de notícias Bloomberg, ela pega todos esses índices, esses preços, misturam num índice só, e ele está revelado aqui por esse gráfico, que começa lá em 2019, talvez vocês não consigam ver ali embaixo, eu vou explicando eles aqui para você. Oi? Não, ali não está. Começa em 2019, de propósito, né? Porque para pegar ali um pouco antes da pandemia. E olha que interessante, quando a pandemia chegou no mundo, lá em janeiro de 2020, o primeiro impacto, a primeira sensação para nós todos, era que a pandemia seria super recessiva, né? Ia trazer o PIB para baixo, e deflacionária, preços em queda, né? De fato, como todos nós aqui lembramos, as ruas ficaram desertas, a atividade econômica parou, e os preços de commodities, né, que eu passei aqui, e os preços de commodities, né, que dão uma temperatura de custos de produção, despencaram. Olha ali, de dezembro do ano passado, de 2020 até março, foi aquela primeira queda ali no gráfico, tá vendo? Preços caíram mais ou menos ali uns 20%. Né? Então, era um grande medo de deflação e de recessão global. Só que esse cenário ele foi rapidamente revertido por 3 fatores. Primeiro fator, um volume muito forte de recursos transferidos do setor público para o setor privado em forma de pacotes e programas de apoio, né? Foi o nosso auxílio emergencial aqui, que lá nos Estados Unidos foram cheques que foram mandados para a casa das pessoas, e praticamente todos os países do mundo fizeram algum tipo de programa para transferir renda para as famílias. Programas de sustentação do emprego, aquele que o governo fala assim, ó, não demite o seu funcionário, eu pago o salário dele por um tempo, deixa ele ficar em casa, né? E isso aconteceu em vários lugares, inclusive no Brasil. E estímulos ao crédito, corte de taxa de juros, crédito subsidiado. Então, esse foi o primeiro fator. Muito recurso transferido do setor público para o setor privado, muito rapidamente, né? Eu estou na XP desde setembro de 2020. Antes disso, eu estava no governo, eu tive a oportunidade de passar pelo governo do município de São Paulo, depois pelo governo federal. Eu estava no governo federal, na equipe econômica, quando a pandemia chegou, e a gente discutia muito isso, né? Naquele momento era fundamental não deixar a economia parar, não deixar pessoas físicas e jurídicas morrerem financeiramente, né? E daí vieram todos esses programas. Então, acho que esse foi um primeiro passo, né? Programas rapidamente colocados de pé e que chegaram à mão do setor privado muito rapidamente. O segundo fator foi o fator tecnológico. Eu não sei quanto a vocês, eu não sou um cara muito tecnológico, então eu nunca tinha ouvido falar, nem mexido com Teams, Zoom, nada disso antes da pandemia, né? Raramente fazia uma compra online, né? Ou seja, a gente não tinha ideia de quão potentes eram as tecnologias já à disposição para permitir que a atividade econômica continuasse mesmo no distanciamento. E foi exatamente o que aconteceu, né? Nós tivemos rapidamente, por exemplo, o setor financeiro onde eu trabalho, num dia as pessoas foram mandadas para casa, no dia seguinte estava todo mundo plugado nas suas casas, trabalhando, e praticamente não houve interrupção dos serviços prestados. Em muitos lugares foram assim, né? E as vendas online dispararam e o comércio voltou a funcionar. Então, acho que esse foi o segundo fator, né? O primeiro fator, a transferência de recursos. O segundo fator, as tecnologias que permitiram que a economia voltasse rápido. E o terceiro fator fundamental foi a vacina. A vacina chegou muito rápido, né? Chegou muito antes do que a maioria das pessoas imaginava. Em outubro de 2020, já tinham vacinas que eram comprovadamente eficientes contra o coronavírus. Isso dava uma nova perspectiva, porque a gente não tinha ideia, lá em julho de 2020, se a gente ia ficar trancado em casa por 1 ano ou 5 anos, né? Como é que ia ser aquele negócio? Então, deu uma perspectiva diferente que permitiu retomar os investimentos. Então, com isso,
A economia, que começou muito fraca o ano de 2020, por causa da chegada do vírus, passou a se recuperar fortemente a partir do segundo semestre. Segundo semestre de 2020, a China já estava crescendo 9%, os Estados Unidos crescendo 7%, a Europa crescendo 6%, ou seja, ritmo de crescimento muito forte, e o Brasil também já estava recuperando em V, né? Já estava recuperando em taxas de 7%, 8% de crescimento anualizado. E com isso, as commodities que despencaram no primeiro momento, viraram e passaram a subir. E a pandemia começou a se mostrar inflacionária para o mundo. Para completar o cenário, começou a faltar produto, não só porque a demanda era muito forte, mas porque teve problemas de logística no mundo, né? Portos fechados, aeroportos fechados, começou a faltar madeira, cimento, aço, chips para fazer automóveis e outros produtos eletrônicos, ou seja, o mundo entrou num processo inflacionário que gerado por esse aumento de custos de produção que começaram em 2020 e continuaram ao longo de 21, porque o ano de 21 foi um ano em que estas políticas de apoio à demanda foram redobradas. Em 21 já teve uma certa discussão, né? Será que valia a pena fazer tanto estímulo, já que já tinha vacina, já que a economia estava se recuperando? Mas a decisão foi o seguinte: olha, como a pandemia é um negócio muito dramático, vamos continuar o programa e se gerar inflação lá na frente, depois a gente vê, né? E foi exatamente o que aconteceu. Olha que os custos de produção continuaram subindo e no final do ano passado, a inflação de custos já tinha acumulado 65%. O quadro tinha virado, né? A economia já estava crescendo, a pandemia estava começando a ficar sob controle e a inflação tinha passado a ser um problema. Então, no final do ano passado, que é esse momento aqui, ó, da linha branca, neste momento, o mundo falou: agora chega, agora a gente começa a tirar os estímulos lentamente e começa a reequilibrar a economia global, né? A inflação nos Estados Unidos estava rodando a 5%, 6% já, aqui no Brasil 7%, 8%, então era o momento de pisar no freio. E estava acontecendo. Quando a gente olha ali no gráfico, vocês veem que as commodities tinham chegado num certo nível e começado a se acomodar, né? A inflação estava começando a querer virar no mundo, os bancos centrais dos países desenvolvidos começando a sinalizar alta gradual de juros, né? E a ideia, o plano para 22, no início de 22, era o mundo tentar pilotar o que os economistas chamam de um pouso suave, né? Vai tirando os estímulos devagar, vai desacelerando a economia devagar e vai trazendo a inflação devagar para baixo. Só que os planos foram por água abaixo, quando no dia 24 de fevereiro, o Putin decidiu invadir a Ucrânia. E eu me lembro muito bem dessa data porque é meu aniversário. Eu ganhei de presente de aniversário do Putin a invasão na Ucrânia. E as commodities que estavam começando a se acomodar subiram outros 30%. A Ucrânia produz grãos, produz fertilizantes, não só a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia. Começou a faltar isso no mundo, né? Preços de trigo subiram 50% desde o início do ano. Milho, alguma coisa como 25%, 30%. Algodão, a mesma coisa. Começou a faltar petróleo, porque a Rússia provê mais de 10% do petróleo mundial, né? Com a Rússia em guerra e os países parando de comprar produtos da Rússia, com as sanções comerciais, falta petróleo, o petróleo saiu de $90 o barril para 110, aí começou a ficar caro a gasolina, né? Então a gente passou a ter um novo choque de commodities a partir desse ano, que intensificou o problema da inflação. Aí os Estados Unidos, a Europa, que estavam com inflação de 5%, 6%, passaram a ter inflação de 7%, 8%, 9%. A inflação do Reino Unido bateu 9%, é uma inflação que não se tem desde o início da década de 80, mais de 40 anos atrás. Então aquele tempo que os países tinham para ir subindo o juro devagar e pilotar um soft landing, esse tempo se esgotou. Os países precisaram correr atrás do prejuízo. O Banco Central dos Estados Unidos passou a sinalizar uma alta mais intensa de juros, e quando os Estados Unidos sobem juros, não tem jeito.
As bolsas vêm abaixo, a bolsa americana já caiu 20% desde o início do ano, e o dólar se valoriza frente a todas as outras moedas. Então, o mundo passou daquele pouso suave para ter que dar um tranco mais forte, e muito provavelmente a gente vai entrar em recessão no segundo semestre. Mas não foi só a guerra que embaralhou o cenário econômico mundial neste semestre. A China decidiu retomar agressivamente os seus lockdowns, né? Nesse gráfico aqui da esquerda, o que ele mostra? Ele mostra o tempo de espera de um navio para atracar no porto de Xangai, para o comércio internacional. O porto de Xangai é um dos mais movimentados do mundo. A linha preta é o tempo médio histórico, a linha verde são os atrasos do ano passado. Então vocês veem que já no ano passado os atrasos estavam muito acima da média, por conta ainda dos efeitos da primeira e da segunda onda da Covid. Mas olha o que acontece na linha vermelha, que é este ano, né? O início do ano estava até abaixo da média histórica, ou seja, o mundo estava reabrindo, o mundo estava voltando a funcionar normalmente, né? Mas a partir de meados de março, explodiu de novo o tempo de espera, porque a China se fechou completamente, né? Quem está acompanhando isso pela imprensa, e tem muitas fotos e reportagens sobre isso, os lockdowns lá, eu até brinco, não é que nem aqueles lockdowns que eram feitos no Brasil, que mandava fechar as lojas, mas ficava sempre uma portinha aberta, a pessoa ia lá, comprava alguma coisa, sempre tinha um vazamentozinho, né, do lockdown. Lá, o governo pôs tapume na frente das portas, mandou todo mundo para casa, invade a casa das pessoas para testar, ou seja, a situação lá é bem mais jogo duro, né? E com isso, a economia chinesa, que está nesse gráfico aqui da direita, que estava começando a desacelerar, né, dependendo do setor, afunda a partir de março. E mesmo exportações, que é a linha vermelha, que estava em alta, passaram a virar. Lockdown na China também é inflacionário, né? Porque intensifica aquele problema de falta de produtos, falta de insumos. A falta de veículos nos Estados Unidos, veículos usados nos Estados Unidos está subindo mais de 60%. Você compra um carro que você comprou há mais de um ano atrás, 2 anos atrás, hoje, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, vale mais do que quando você comprou. Porque como faltam componentes que vêm da China, não consegue produzir veículos, não consegue vender, os preços sobem. Então esse é um ingrediente a mais que complicou a vida dos bancos centrais. E aqui a gente vê um gráfico com inflação em diferentes países. A linha azul é Estados Unidos, a linha laranja é Brasil, cinza zona do euro, amarelo México, azul claro Reino Unido. Olha a acelerada que deu a inflação do mundo inteiro, né? A gente às vezes fica falando aqui da inflação brasileira, que é um problema, e é mesmo, mas não dá para dizer dessa vez que, como por exemplo aqui, ó, esse período aqui, 2014, 15, inflação no Brasil estava em 11, inflação do resto do mundo estava aqui, ó, 2. Aqui era uma inflação brasileira, aqui a gente tinha um problema de inflação no Brasil. Dessa vez, a inflação é global, olha como acelera rápido, e exatamente naquele ponto lá no início de 2021, lembra que eu falei que o mundo dobrou a aposta e se tornou mais inflacionário? As inflações subiram, inflação no Brasil bateu 12, mas nos Estados Unidos está batendo 8,5%, no Reino Unido, como eu falei, o último número foi para 9%, ou seja, nós temos um processo global que demanda um reequilíbrio da economia global, que vem através de alta das taxas de juros. Esse gráfico mostra taxas de juros na Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, para pegar 4 países do chamado mundo desenvolvido. Olha como acelerou as taxas de juros no mercado de títulos públicos nesses diversos países, né? De novo, quando a taxa de juros sobe, as pessoas preferem deixar o dinheiro parado do que comprar bolsa, do que fazer investimento, até mesmo do que consumir. Então, esta alta de taxa de juros aqui nos Estados Unidos e nos outros países sinaliza que muito provavelmente o mundo entra ou em forte desaceleração ou mesmo em recessão a partir do ano que vem, né? E como eu falei, as bolsas
estão precificando isso. Eu tenho chamado este processo que o mundo vai entrar de uma ressaca, né? Uma ressaca importante, forte, mas uma ressaca, né? Quais são as características de uma ressaca, né? A ressaca ela vem depois de um exagero, e de fato a quantidade de volume que foi transferido para o setor público, do setor público para o setor privado, foi bastante forte, gerou muita demanda. Teve alguns exageros, principalmente agora mais recentes, lá na guerra, no problema lá do Covid na Rússia, na China. Isso gera uma pressão inflacionária e gera essa necessidade de aperto. Só que uma ressaca, ela não é grave. Ela é muito incômoda, mas ela não é grave, né? Não é, aí o paralelo que eu faço aqui é com 2008. Em 2008, quando o mundo estava em crise, nós tínhamos um problema no coração do sistema econômico mundial. Bancos sobreendividados, metade deles quebrado, famílias sobreendividadas, estados sobreendividados. Quando você tem essa situação, né, é como se o motor do carro tivesse fundido. Não adianta você tentar dar a partida que o carro não vai pegar, né? Ali precisou de 5, 6 anos de juro muito baixo, de um processo de ressaneamento da economia global para o mundo voltar a funcionar. Dessa vez não, dessa vez nós não temos um sistema financeiro sobrealavancado, não temos famílias sobrealavancadas, a dívida dos governos subiram, mas subiram moderadamente, né? As taxas de juros ainda são baixas na maior parte do mundo, ou seja, não é um problema econômico, era um problema de saúde, que provocou primeiro uma recessão, depois um superaquecimento, e agora a gente vai ter que lidar com esse processo. Vamos passar por uma recessão, vamos passar por juros mais altos no mundo, mas a minha sensação é que a partir do ano que vem, né, se nós formos capazes, e acredito que vamos ser, de reequilibrar o mundo, as commodities finalmente se estabilizarem, gradativamente a gente vai reabrindo a economia. Esta pisada mais forte no freio vinda dos bancos centrais, que está representado por esse gráfico aqui, provoca uma queda no segundo semestre desse ano, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, mas abre espaço para, com a economia mais reequilibrada, a gente voltar a crescer a partir de 2023. Então, é um momento muito desafiador da economia global, mas, ao mesmo tempo, é um momento que abre perspectivas, né, de uma hora a economia reequilibrada, né, o mundo voltar a crescer. E como é que está o Brasil nesse cenário, né? E aí, uma forma de ver como o Brasil tem se diferenciado nesse início do processo, é olhando para esse gráfico aqui, com essa tabela, que mostra projeção de crescimento do FMI para vários países do mundo. Não precisa entrar no detalhe deles, não. Eu só marquei a coluna vermelha porque ela compara a projeção de PIB do FMI de abril com janeiro, antes da guerra, depois da guerra e antes da guerra. E o que essa coluna, que está marcada em vermelha, mostra, é que o FMI jogou para baixo a projeção de PIB de todos os países do mundo, por conta da guerra e da necessidade de aumento de juros mais rápido. Só que do Brasil foi para cima. Enquanto o mundo inteiro estava sendo revisado para baixo, o Brasil foi revisado para cima. Está certo que a projeção de crescimento do Brasil era muito baixinha, era perto de zero, e a do mundo estava meio forte demais. Então, na verdade, o que o FMI está reconhecendo é que o mundo não está tão forte como se esperava, mas nem o Brasil está tão devagar. E por que o Brasil se destacou? E aí eu penso em 3 fatores. Primeiro, nós lidamos bem com a pandemia, né? Ao longo do ano passado, havia uma incerteza sobre se ia ter vacina, se a vacina ia chegar para todo mundo. A verdade é que o Brasil vacinou rapidamente a sua população, reabriu rapidamente a economia, pôde tirar o uso de máscaras, estou vendo ninguém com máscara aqui, né? Isso trouxe de volta a vibração da economia, né? E isso aconteceu de forma mais intensa do que o esperado. Aí a gente estava conversando antes de começar aqui a apresentação, eu estava contando que eu tenho feito muitas palestras e muitos eventos no Brasil, e a minha sensação é que a gente está, que está todo mundo querendo tirar
tirar o atraso, né? Fazer eventos que não puderam ser feitos, fazer viagens que não puderam ser feitas. Então, a gente ainda está vivendo aqui, né, esse processo de reabertura da economia. Um segundo fator positivo para o Brasil, que afeta muitos estados aqui do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, é o fato do Brasil se beneficiar em momentos de commodities em alta. Lembra aquele gráfico que eu mostrei, que as commodities subiram 60%, depois mais 30% esse ano? Grãos em alta, petróleo em alta, minério em alta, são produtos que o Brasil produz e, portanto, trazem renda para o Brasil. A gente tem visto desde o início do ano, principalmente essas regiões mais ligadas ao agronegócio, à extração mineral e a costa que extrai petróleo, voltando a gerar renda e voltando a gerar atividade econômica, né? Então, muito estreita a correlação do PIB brasileiro com preços de commodities. E aí tem uma situação muito interessante, que muita gente tem chamado a atenção para a oportunidade que o atual equilíbrio geopolítico global traz ao Brasil. O Brasil é um país que está se distanciando do conflito, é um país que fez reformas importantes e está melhorando o seu ambiente de negócios, né? É um país que se beneficia e produz o que o mundo quer comprar agora, que são as commodities, e fundamentalmente, o mundo está passando por e vai passar nos próximos anos, é isso que a maioria dos analistas apontam, por um processo de desglobalização, que significa o seguinte: eu quero comprar menos da China, quero depender menos da China, e quero diversificar aqui minhas fontes de fornecimento de insumos. E o Brasil pode ser uma plataforma super importante para fornecer para os Estados Unidos e mesmo para a Europa. Então, há uma perspectiva muito interessante de reindustrialização, né, e refortalecimento da economia brasileira que o ambiente geopolítico está nos trazendo. Eu tenho um amigo que é mais pessimista e sempre fala assim: o Brasil não perde chance de perder chances, né? Não perde oportunidades de perder oportunidades. Eu entendo o ceticismo desse meu amigo, mas também entendo que o Brasil fez transformações importantes recentes e pode aproveitar melhor essa oportunidade que o mundo traz desta vez, até porque fez reformas e continua fazendo reformas que podem abrir espaço para um crescimento econômico mais vibrante a partir do fim dessa ressaca mundial que eu comentei, né? Agora, sem dúvida nenhuma, apesar da retomada forte da economia, a inflação no Brasil incomodou, né? E continua incomodando. Ela acelerou até mais do que nos outros países. Eu mostrei que a inflação é um fenômeno global, mas a nossa inflação aqui está rodando em torno de 10%. Esse gráfico aqui ele mostra os núcleos da inflação. O que é núcleo, né? A gente pega a medida de inflação, tira os itens que sobem muito, tira os itens que caem muito a cada mês, para tirar um pouco a volatilidade, tenta pegar ali a tendência subjacente da inflação. Essas que são as medidas que os economistas chamam de medidas de núcleo. E eles estão mostrando ali uma inflação rodando em torno de 10%, é alto. A gente vai precisar trazer elas para baixo. A boa notícia é que, diferente do resto do mundo, o Brasil acordou antes para esse problema. Enquanto o mundo agora está discutindo acelerar a alta de juros, o Brasil já acordou antes para esse problema, começou a subir juros já em março do ano passado, e estamos chegando, na verdade, no fim do processo de alta de juros. O Banco Central provavelmente vai subir mais uma ou duas vezes os juros hoje estão em 12,75, a nossa visão é que chegam mais ou menos até uns 13,25, 13,75 por ali, e aí o Banco Central vai parar, vai esperar um pouco, vai sentir o movimento da inflação para frente. De novo, né? Como agora o mundo está subindo juros, as commodities agora estão com cara que vão finalmente se estabilizar, né? E os juros já subiram, é muito provável que a gente tenha, de fato, no segundo semestre agora, inflação gradativamente caindo, né? O Banco Central, como é conservador, vai deixar a inflação cair antes de se sentir confortável a cortar juros. Mas eu tenho, para mim, aqui uma boa dose de convicção de que a partir do começo do ano que vem, a gente abre espaço para o Banco Central voltar a cortar as taxas de juros
para reestimular a economia. É preciso debelar o problema da inflação, o mundo inteiro está nessa. A gente saiu antes e acho que vai poder começar a cortar as taxas de juros antes. Mas tem um outro desafio importante no Brasil, depois eu fecho com o câmbio, tem um outro desafio importante que é o desafio do endividamento, né? O Brasil hoje tem 80% do seu PIB em dívida. Esse gráfico mostra a relação dívida, a dívida total do país, pelo PIB, né, que é a geração de renda. Nossa dívida era de 51% do PIB em 2013, bateu em 74% antes da pandemia, hoje está em 80%. 80% do PIB em dívida é uma dívida alta, é mais alta do que a média dos países emergentes, especialmente um país com juros altos que nem nós, pesa sobre a atividade econômica. Então, é muito importante que no próximo ciclo presidencial, que vai começar a partir do ano que vem, o próximo presidente, seja lá quem for, preste atenção nisso, né? Porque um país não é muito diferente do que uma empresa ou mesmo uma família, né? Você pode dizer assim, minha família é ótima, eu amo minha esposa, amo meus filhos, a gente vive uma super harmonia. A gente tem uma dívida no banco enorme e um buraco ali crescendo, mas isso é detalhe, não é detalhe, né? Se você tem dívida e a dívida é crescente, essa dívida em algum momento vai acabar com a sua harmonia, seja ela na sua família, seja ela na sua empresa. Então, é bom reequilibrar o curto prazo. O Brasil ainda é um país que roda no vermelho, por isso que a história do teto de gastos, a história do equilíbrio fiscal, de só gastar o que a gente pode gastar, tão importante, especialmente para um país que nem o Brasil. Se fosse o Chile tem 25% do PIB em dívida, é 1/3 da dívida do Brasil. Tem espaço ainda para crescer a dívida eventualmente. Se fosse o México, que tem 20% do PIB em tributos, talvez possa gastar mais e aumentar um pouco os impostos. O Brasil já tem quase 40% do PIB em imposto, já tem uma dívida alta, não tem mais por onde financiar, né? A gente vai ter que controlar os gastos. Então, esse vai ser um tema muito importante, caro para os mercados, nessa discussão presidencial, que começa com a campanha no segundo semestre e depois com a formação da equipe econômica do governo, né, e o direcionamento da política fiscal. Mas não é só reformas, né? Aliás, não é só controle de gastos. Para pagar a dívida tem que crescer, e para crescer tem que fazer reformas. Então, a reforma tributária é muito importante, a reforma administrativa é muito importante, a reforma dos marcos legais, que estão permitindo mais investimentos em saneamento, em ferrovias, em cabotagem, também são muito importantes. Então, essa pergunta sempre aparece em eventos como esse, né? Quem o mercado prefere que ganhe a eleição? Como é que a eleição vai impactar os mercados financeiros? A minha resposta tem sido isso hoje. O mercado vai olhar para o que aumenta a chance do Brasil ter um crescimento econômico sustentável ao longo do tempo. E para isso é preciso equilíbrio de curto prazo, ou seja, trazer a inflação para baixo, deixar de rodar no vermelho nas contas públicas, e perspectivas de crescimento de longo prazo, e aí são fundamentalmente reformas, né? A plataforma econômica que tiver isso mais claramente colocada, né, tende a ser a plataforma que aumenta as chances de crescimento sustentável do Brasil, na minha visão, e, portanto, aumentam as chances de uma reação positiva de mercados. E, por fim, aquela pergunta de sempre, né? E a taxa de câmbio, né? Para onde vai a taxa de câmbio? A maneira que eu gosto de olhar para a taxa de câmbio no Brasil é comparando o real com os seus pares, ou pares porque exportam commodities, ou pares porque são países emergentes, né? Então, eu olho para o dólar australiano, o peso mexicano, o rand da África do Sul, o dólar de Singapura, o peso chileno, né? E o que a gente consegue olhar nesse gráfico, em azul é sempre o real, desde o início da pandemia, em laranja são as outras moedas. Olha como no início da pandemia todas se desvalorizaram juntas, né? Mas ao longo do tempo, conforme o mundo foi se recuperando, a economia foi voltando a crescer, as outras moedas voltaram a se valorizar e o real ficou muito desvalorizado, rodando ali entre 5,5 e 5,70, né?
Mais recentemente, o câmbio caiu. Então, eu vejo essa valorização do câmbio para baixo de 5 como uma tendência de tirar o atraso frente aos seus pares. O único que está descolado aqui é a Colômbia, né? Porque a Colômbia está com um problema político muito grave, ali está indo para eleições muito incertas. Mas, olhando para os outros, eu vejo que o real estava muito volátil e muito depreciado, descolando do resto do mundo. E agora a minha impressão é que, com o real mais próximo de 5, entre 4,5 e 5, ele está mais perto do que são os seus pares e tende a ter uma perspectiva mais estável. E eu acho que isso aí também vai ajudar a trazer a inflação para baixo. Conforme o real se estabiliza, a gente vai ver a inflação desacelerando. Certo? Em suma, o que nós estamos esperando para o Brasil nos próximos meses? Segundo semestre tende a ser difícil. Eu acho que vai acabando aqui esse efeito da reabertura, a taxa de juros alta faz diferença, crédito, inflação alta corrói renda do consumidor. Então, muito provavelmente, a gente tem uma desaceleração também da economia no segundo semestre, um mundo mais fraco. A gente não vai escapar da ressaca. Lembra a ressaca que eu estava descrevendo para o mundo? A gente não vai escapar da ressaca, vai vir para baixo, os mercados financeiros já estão antecipando isso, bolsas em baixa, etc. Né? Mas, de novo, não é um problema estrutural da economia. A gente tem todas as condições de restringir essa ressaca ao curto prazo e abrir espaço para uma queda de juros no segundo semestre, que vá trazendo de volta a economia para o crescimento e um crescimento um pouco mais equilibrado. Temos esses desafios grandes de curto prazo, que são contas públicas e inflação, e, portanto, vai ficar muito na mão da eleição presidencial. É muito importante que o próximo presidente sinalize com políticas econômicas equilibradas e com continuação das reformas, para que esse momento, a oportunidade que eu mencionei há pouco tempo, que se coloca ao Brasil, seja de fato aproveitada. É um momento único que nós temos nos próximos anos, e vai ser fundamental que dessa vez a gente não perca a oportunidade. Muito obrigado. Alô? Agora deu. Obrigado. Caio, antes de tudo, muito obrigado pela palestra. Né? Para mim, assim, como economista, é ótimo segunda-feira de manhã já começar assim, né? Ouvindo, especialmente porque eu ouvi coisas que eu estava olhando mais ou menos da mesma maneira, então fiquei super contente de ver. Quero agradecer também em nome da Federação das Indústrias, né, que tem apoiado o evento e confia muito nas análises da XP. Eu queria fazer eu tenho um conjunto grande de colocações que eu acho que a gente poderia conversar aqui, mas me chamou muito a atenção uma palavra que você utilizou e que para mim é central quando a gente pensa assim, o crescimento sustentado no longo prazo, né? Assim, a elevação dos níveis de produtividade, são sempre muito centradas na capacidade industrial dos países, né? Dificilmente eu consigo encontrar países desenvolvidos sem uma indústria forte, né? Seja lá os caminhos que eles encontraram para chegar até lá. E você já disse, olha, não, tem um processo de reindustrialização dos países, uma mudança daquela perspectiva de globalização como melhor caminho para a eficiência produtiva, né? Tudo um conjunto grande de eventos que marcam uma certa transformação mais de uma economia que deve ir mais para a regionalização. Eu noto também muitos países fazendo políticas agressivas, né, de reindustrialização, especialmente intensificando suas capacidades tecnológicas e tal, e não noto tanto isso aqui no Brasil. Eu não vejo isso acontecendo de maneira tão intensa ou quanto muito próximo, e mesmo de pares, né, do ponto de vista daqueles que têm um nível de desenvolvimento parecido com o nosso. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você vê, se a gente poderia entrar de maneira um pouco mais
agressiva, que é como eu vejo, queria entender a tua visão sobre isso, pensando mais o longo prazo. Eu acho que do ponto de vista do curto prazo, ficou muito claro, né? Mas pensando mais uma estratégia longa, assim, para que a gente, quando tiver oportunidades, estejamos de fato muito bem preparados, tá? Muito obrigado. Ótima colocação, e sem dúvida, é muito importante para um país que imagina se desenvolver, ficar rico, produtivo, ter uma indústria forte e diversificada. E nós temos um exemplo muito claro aqui no Estado de como a indústria brasileira pode ser forte, pode ser eficiente. A indústria de Santa Catarina é absolutamente diversificada, forte, tem empresas gigantes, não vou citar aqui uma ou outra para não causar, eu posso esquecer uma ou outra, mas quando você viaja pelo interior do Estado, é claro a percepção disso, né? A gente precisa criar condições para que o Brasil todo tenha espaço para ter empresas desenvolvidas. Quando a gente olha para a produtividade das indústrias brasileiras, as grandes empresas industriais não devem nada às principais empresas globais. O gap, né, o buraco da produtividade está entre as médias e as pequenas. Então, o grande desafio nosso é criar um ambiente de negócios, essa é a minha visão, assim, um ambiente que seja frutífero para que as indústrias se estabeleçam e cresçam no Brasil. Custos de produção é fundamental. Então, eu olharia para, primeiro, naturalmente, educação, mão de obra qualificada, isso é fundamental. A gente está entrando na era da indústria 4.0, do chip, do IoT, né, da internet das coisas. É preciso que as pessoas saibam manipular essas tecnologias. Segundo, custos logísticos, né? O Brasil tem uma costa fabulosa, né, e usa muito pouco a cabotagem. Nós temos, por exemplo, indústrias automobilísticas estabelecidas no Nordeste e o centro mais forte do consumo aqui no Sudeste e no Sul, né? E a logística é feita toda de caminhão, né? Você enfia lá 10, 15 carros num caminhão e traz, quando você poderia colocar 2.000 carros num navio e trazer de uma vez só, né? Só que tem problemas no arcabouço legal que está sendo discutido lá no Congresso. A mesma coisa ferrovias. Então, a gente precisa avançar claramente, né, nessa direção. E a reforma tributária, né? Assim, tem duas reformas tributárias, né? Tem a reforma do consumo e a reforma da renda. A reforma da renda é interessante, importante discutir, né? Que é aquela coisa dos dividendos, imposto de renda à pessoa jurídica, mas eu acho que o que mais tem impacto é a reforma do consumo, que é aquela reforma que visa unificar o ISS, o ICMS, PIS, COFINS, IPI, né? Essa confusão de impostos que a gente tem no Brasil em 3 esferas governamentais. Se a gente endereçar estes problemas, e um quinto ponto, que o governo está indo, acho que na direção correta, que é de gradativamente abrir a economia para insumos de produção que nós não temos aqui, né? Acho que essa integração nas cadeias globais de valor vai ser importante para reduzir custos. Então, acho que está mapeado o que a gente precisa fazer, acho que tem tem iniciativas em todas as direções, mas quando nós olhamos nos comparativos internacionais, a gente ainda está muito distante, né? Então, acho que a palavra que você usou é essa, as direções estão essas e agressivamente nessas direções colocadas, para que a gente rapidamente crie condições para atrair investimentos internacionais, e nacionais e locais também, né? Primeira coisa, o juro tem que cair, né? Porque com juro a 14% é difícil ter investimento, mas eu acho que isso é um problema de curto prazo. A inflação vai vir para baixo, o juro cai, mas o mais relevante para frente são essas reformas, e é por isso que eu enfatizei tanto que no debate presidencial, no debate eleitoral, é fundamental nós procurarmos esses direcionamentos nas plataformas dos candidatos. Perfeito, Caio, muito obrigado. Não sei se eu tenho mais tempo ainda, não, acho que agora deu, né? Tá. Te agradeço muito, então, Caio, em nome da Federação, novamente, em nome da CAERT, passo a palavra para
para a nossa mestre de cerimônias. Eu queria só, então, agradecer aqui o convite. Essa apresentação aqui está disponível, pode circular aqui entre os participantes do Congresso. A último slide que eu acabei mostrando tem as nossas projeções detalhadas também, então fica aqui à disposição de todos. E eu quero de novo agradecer a gentileza aqui da Fiesc e do Congresso de me convidar. Em nome da XP, é um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Obrigada, senhor. Muito obrigada. Caio Megali, Pablo Bittencourt. 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, Acaerte. Pensando grande em novos tempos. O maior evento da radiodifusão do sul do país. Patrocínio Fiesc, Celesc, Casan, SC Gás, BRDE, OSESC, Fecomércio, Sebrae e Cicobi. Apoio CREA. Realização Acaerte.